Capítulo 55. Cordas e correntes. Kalen inspirou profundamente o ar pesado e úmido, deixando seu olhar vagar pela floresta. Da última vez que estivera na Floresta Negra, mal conseguirá enxergar mais do que 30 centímetros à sua frente. Mas agora, enquanto o grupo marchava pela densa mata em direção à cidade élfica de Aravel, fileiras de baldir se alinhavam de ambos os lados, a luz branca afastando a escuridão cada vez mais intensa. Os rebeldes que fugiram com Kalen através das terras queimadas caminhavam atrás dele em coluna, junto com Gaeleron, Lars, Elia, Aen e os guerreiros que o acompanharam. Dan estava no final do grupo, caminhando com Elia e Lars, como fazia desde o momento em que os reconheceu. Os dois finalmente conseguiam andar sem ajuda, mas a jornada pelas terras queimadas não lhes fizera nenhum favor. Aeson, Cenas e alguns elfos caminhavam à frente da coluna de pessoas, abrindo caminho. Aeson não falava com Kalen desde o confronto, o que era perfeito para Kalen. Ele ainda sentia a raiva fervilhando sob a superfície. Tudo o que o homem fizera desde o momento em que se conheceram era tentar amarrar Kalen com barbantes e fazê-lo marchar como um fantoche. Mas isso acabou. Kalen não permitiria. Como Aeson dissera, havia pessoas que precisavam dele agora. Mas ele não lhe seria útil se não passasse de uma cabeça em uma estaca repetindo as palavras de outro homem. Como você está se sentindo? Perguntou Teren, entregando um cantil a Kalen. O elfo não havia se afastado de Kalen desde o momento em que se reencontraram. Nem as duas criaturas lupinas que agora caminhavam à direita de Teren, seus passos longos e lânguidos parecendo tão fáceis que chegavam a ser graciosos. Já estive melhor. Kalen deu um sorriso fraco a Teren enquanto aceitava o cantil, tomando um gole generoso antes de entregá-lo a Eric, que caminhava à sua esquerda. Kalen acenou com a cabeça na direção das duas criaturas. Elas não haviam falado desde que se ajoelharam diante de Kalen e o chamaram de filho do quebrador de correntes. Simplesmente se levantaram e ficaram paradas como estátuas. O que são elas, Teren? São Angan do clã Fenrir, interrompeu Vairil, vindo de trás, com uma espécie de reverência na voz. Metamorfos. Filhos de deuses antigos. Vairil acenou com a cabeça na direção de um dos 4 enormes servos brancos que caminhavam nas extremidades do grupo, com chifres negros com veios dourados serpenteando para cima. E são Angan do clã Dvalin. Estão ligados ao meu povo por promessas feitas quando decidimos nos estabelecer em Aravel. É a presença deles aqui que nos garante passagem segura. É isso mesmo. Teren lançou a Vairil um olhar terno, como de um pai que acabará de receber o mais doce dos elogios. Fazia tanto tempo que Kalen não via Teren, ou qualquer outro elfo de Aravel, além de Vairil, que quase se esquecera de como a maioria dos elfos de Aravel tratava. Somente Vairil, e às vezes Alia, haviam oferecido a Teren um sorriso sequer. Teren virou ligeiramente a cabeça para olhar para os dois Angan, depois voltou a olhar para Kalen. Há muito que preciso lhe contar. Muito que você não sabe. Pedi a Baldon e a Neera que não dissessem mais do que já disseram, para que eu pudesse explicar as coisas como elas são. Quando, Teren? Há sempre tantas coisas que não me contam. E cada vez que pergunto, me dizem para esperar. Cansei de esperar, Teren. Você me disse uma vez que o dia em que paramos de aprender é o dia em que somos consumidos pelo que não sabemos. A lista de coisas que não sei parece aumentar a cada dia. Você não me faz nenhum favor ao aumentá-la. Esta noite. Teren assentiu, mais para si mesmo do que para Kalen. Esta noite eu vou te contar tudo. Horas se passaram enquanto marchavam por uma densa e escura floresta, a luz dos muitos baldir projetando sombras à sua passagem. Ocasionalmente, Kalen pensava ver figuras os encarando das profundezas das sombras, olhos de névoa branca fumegante. Ele as considerará truques da mente até que Vairil lhe explicou que eram os Auditimar, os espíritos que habitavam a Floresta Negra. Os mesmos espíritos que haviam levado o irmão de Vairil. Eram essas criaturas que os Angan do clã Dvalin mantinham à distância. O como e o porquê eram perguntas que Kalen simplesmente não tinha energia para fazer. Tudo o que ele queria era chegar àquela cidade élfica, Aravel. Durante meses e meses a fio, tudo o que ele fizera fora correr e lutar. Estava cansado. Faria as perguntas depois. Uma onda de calor o envolveu, aliviando algumas de suas dores e incômodos, atenuando a ardência das bolhas que se formaram, estouraram e se reformaram em seus pés desde que deixara Berona. Valeris havia crescido demais para navegar pela floresta e, em vez disso, planava acima da densa copa das árvores, mantendo-se baixo, aproveitando as fortes correntes de ar que vinham da costa. Está tudo bem. Kalen respirou fundo, acalmando-se e, por sua vez, ajudando a acalmar a própria preocupação de Valeris.
Teren disse que não falta muito. Um murmúrio de discordância soou no fundo da mente de Kalen, e ele se deixou levar para Valeris, um alívio o invadindo. Através dos olhos do dragão, ele viu um oceano verde escuro que se estendia por centenas de quilômetros em todas as direções. O dossel aparentemente infinito se rompia apenas esporadicamente onde rios caudalosos cortavam a terra ou picos de montanha se erguiam, arranhando o céu repleto de nuvens escuras. Não chovia, mas estrondos de trovão ecoavam pelo ar, flashes de luz iluminando trechos do céu. Kalen levou um instante para entender o que Valeris estava tentando lhe mostrar. Não parecia haver fim à vista. Teren, pensei que você tivesse dito que não faltava muito. Teren ergueu uma sobrancelha para Dan, que se juntara a eles uma hora antes. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Dan naquele momento preocupou Kalen muito mais do que qualquer sorriso deveria. Aguarde só para ver. Kalen estreitou os olhos e balançou a cabeça. Nada que tivesse provocado um sorriso tão largo no rosto de Dan poderia ser algo que Kalen apreciasse. Mesmo assim, fosse o que fosse, ele não se importava. Dan podia usar os truques que quisesse. Kalen estava apenas feliz em vê-lo. Ver Dan trouxe todas as palavras de Tarmon em perspectiva para Kalen. Era por isso que ele estava lutando. Por Dan, Hist, Elia, Lars. Por sua família, aqueles que ele havia perdido e aqueles que haviam retornado para ele. Kalen virou a cabeça enquanto caminhava, um sorriso surgindo em seus lábios ao ver Aen caminhando ao lado de Tarmon. Os dois eram tão grandes que o elfo ao lado deles parecia uma criança. Aen era um pouco mais alto, mas Tarmon tinha os ombros mais largos. Ele está vivo. A palavra feliz mal arranhava a superfície das emoções que Kalen sentia ao olhar para Aen. E, no entanto, Kalen havia passado 2 anos se conformando com a ideia de que Aen estava morto, com a noção de que nunca mais veria seu irmão. Aen havia lhe explicado o que acontecerá. Explicou por que não voltará, mas isso por si só não foi suficiente para afastar a dor da perda do coração de Kalen, nem a raiva que persistia. Ele não conseguia parar de pensar. E se Aen estivesse lá no dia em que Rendal e Farda mataram toda a sua família? Talvez todos ainda estivessem vivos. E Kalen talvez não tivesse ficado tão sozinho durante todo esse tempo. Mais uma vez, o calor de Valeris inundou a região. Não sozinho. Não completamente. Kalen inspirou profundamente pelas narinas. Ele sabia que pensar assim era um caminho sombrio, mas mesmo assim, sua mente o atraía para ele. Ao pensar em seus pais, Kalen voltou sua atenção para Elia e Lars, que caminhavam ao lado dos contatos de Aeson vindos de Berona, Ingvat e Surin. Kalen ainda não havia contado a Elia e Lars sobre Hist, sobre como ele fora levado. Ele tentará, mas suas mentes ainda não eram as mesmas. Partes delas haviam retornado, lentamente, enquanto atravessavam as terras queimadas, mas apenas em lampejos. Seu coração doía só de olhar para eles. Depois de chegarem ao acampamento na orla das terras queimadas, Kalen, Dan e Aen se encarregaram de banhar Lars e Elia, para limpar a sujeira e a poeira que haviam se incrustado em suas peles. Kalen esperava que eles brigassem e discutissem, mas tudo o que fizeram foi se encolher e tremer como animais assustados. A cena fez com que Kalen e Dan desabassem. Foi apenas a mão firme de Aen que os manteve de pé. Kalen mordeu levemente a parte interna da bochecha, soltou um suspiro e olhou para a frente do grupo. Parou abruptamente e levou a mão à espada, desembainhando Ai, ao mesmo tempo, abrindo-se a centelha. Aeson e os outros que lideravam o grupo haviam sumido, evaporado no ar. Não se passou um segundo sequer antes que Tarmon e Eric estivessem ao seu lado, armas em punho, olhos vasculhando a floresta ao redor. Aen e os outros cavaleiros estavam logo atrás deles, um líquido verde metálico escorrendo por seus corpos, fundindo-se com suas roupas e formando suas armaduras. O silêncio na floresta foi quebrado por uma gargalhada profunda e estrondosa que ecoou e se propagou ao vento. Dan caiu de cócoras, cobrindo a boca com as mãos, os ombros tremendo de tanto rir. Eric e Tarmon se voltaram para Kalen, com confusão nos olhos. Dan inclinou a cabeça para trás, soltou um suspiro pesado e se levantou. Eu literalmente esperei por isso por uns 3 quilômetros. Ele começou a caminhar para frente, a luz do baldir de cada lado duplicando sua sombra. Passou por cima de uma raiz grossa e retorcida, ergueu uma sobrancelha, seguiu em frente e desapareceu. É como as terras queimadas, disse Eric, estreitando os olhos. Uma ilusão. Kalen avançou, ouvindo vozes o chamarem, então foi cegado por uma luz branca que o fez fechar os olhos bruscamente e levar o antebraço ao rosto. Deu mais um passo à frente, sentindo o chão firme sob os pés. Abriu os olhos aos poucos, enquanto a luz diminuía. Tirou o braço do rosto e deixou os olhos se acostumarem à claridade.
Como? O que se apresentava diante dele não deveria ser possível. A Floresta Negra havia desaparecido, e o céu acima estava escuro e marcado por nuvens cinza escuras, com um pálido luar filtrando-se em tênues fios. Um pátio de pedra branca lisa se estendia em todas as direções, entrelaçado como as folhas de uma árvore com veios de pedra azul que irradiavam uma bela e suave luz. O pátio estava repleto de fileiras e mais fileiras de elfos trajados com armaduras de placas de prata imaculadas que fluíam sobre seus corpos como água, cintilando à luz das pedras brilhantes. Cada elfo empunhava lanças de cabo longo com lâminas curvas. Mantos verdes drapeavam sobre seus ombros, esvoaçando na brisa suave. Um caminho claro se estendia de onde Kalen estava, Dan agora ao seu lado, através das fileiras de elfos, e adiante, em direção a um enorme conjunto de portões esbranquiçados que pareciam ter brotado em vez de serem construídos. A mesma pedra azul serpenteava pelo material semelhante ao osso dos portões, banhando o pátio em sua estranha luz. Muros brancos estendiam-se de ambos os lados do portão, conectando-se a penhascos imponentes que se elevavam a centenas de metros, emoldurando o pátio. Nenhuma cidade, pintura ou obra de arte que Kalen já tivesse visto se compararia à visão diante de seus olhos. Passos soaram enquanto mais pessoas seguiam Kalen e Dan através da barreira invisível. Kalen se virou e viu Eric e Tarmon atravessando-a, com as mãos cobrindo os olhos, seguidos de perto por Vaeril e Teren. Foi só então que Kalen percebeu que a Floresta Negra não havia desaparecido. Ela ainda estava atrás deles, mas se elevava abruptamente, como se tivessem estado descendo a encosta de uma montanha o tempo todo. Enquanto Kalen ponderava sobre as 1000 perguntas que lhe passavam pela mente, trombetas soaram. Os portões de osso talhado começaram a se abrir, e uma procissão marchou do outro lado. Não recebemos uma recepção como esta. Dan cruzou os braços e apertou os olhos, olhando para o pátio. Mesmo que o sol já tivesse se posto há muito tempo, a luz da lua, junto com o brilho suave das pedras azuis, cintilava e refletia na armadura élfica de prata polida, iluminando o pátio da mesma forma que a areia das terras queimadas mergulhava o deserto em um crepúsculo perpétuo. À medida que os portões do outro lado do pátio continuavam a se abrir e a procissão avançava, lampejos de luz laranja avermelhada das tochas se misturavam ao branco que emanava dos orbes dos baldires. O som constante de passos preenchia o ar. Uma onda de euforia percorreu a mente de Kalen, dando-lhe apenas um instante de aviso antes que um rugido ensurdecedor ecoasse por cima da sua cabeça, batendo contra os penhascos e ressoando pelo pátio aberto. O tamborilar dos passos parou abruptamente, e uma onda de suspiros e sussurros percorreu os elfos reunidos. Até mesmo alguns daqueles que vieram com Kalen, rebeldes de Berona, junto com os elfos que os guiaram pela Floresta Negra, pararam e olharam fixamente para o céu quando Valeris irrompeu pela barreira invisível acima deles, asas abertas e mandíbulas escancaradas. O dragão soltou um segundo rugido, suas escamas reluzindo à luz das pedras azuis brilhantes, as veias negras de suas asas contrastando fortemente com a membrana branca enquanto a lua brilhava lá de cima. Kalen aproveitou aquele momento para apreciar verdadeiramente o poder e a maravilha de Valeris. Valeris ainda era apenas uma fração do tamanho daqueles que devastaram Belduar, mas estava muito longe da criatura vulnerável que rastejara para fora do ovo quase um ano antes, perto de Camilin. E quando Kalen viu os olhares de admiração nos rostos dos elfos mais próximos, um sorriso se espalhou por seu rosto. O dragão sobrevoou a face do penhasco e a procissão de elfos. Ele bateu as asas no ar e pousou ao lado de Kalen, suas garras tilintando contra a pedra enquanto a rajada de vento resultante afastava os cabelos do rosto de Kalen. Eles não te receberam assim, disse Eric, virando-se para Dan enquanto Valeris abaixava a cabeça e encostava a ponta do focinho na mão estendida de Kalen, porque você não trouxe um dragão. Os éforos de Aravel, disse Teren, acenando com a cabeça na direção da procissão que marchava em sua direção. Antes de prosseguirmos, Kalen, preciso que você me ouça. Kalen se virou para Teren, mas não disse nada. Nada aqui significa o que você pensa que significa. Um sorriso, uma carranca, uma palavra gentil, uma advertência. Quando os trouxemos pela Floresta Negra, os trouxemos para Belduar e não para Aravel. Fizemos isso por um motivo. Este é o meu povo, e eu os amo profundamente. Mas há coisas em jogo aqui que vêm se gestando há séculos. Cada um dos éforos se agarra ao poder e fará qualquer coisa para obter vantagem sobre os outros. A triarquia não é diferente. Cada um deles tentará usá-los para seu próprio benefício. Isso não é muito diferente do que eu já sei, disse Kalen, olhando para Ezon, que agora estava a poucos metros de distância com Azils, Cenas e 2 dos Dvalin Angan ao seu lado. É muito diferente. A Ezon tem seus defeitos, muitos deles, mas não importa o que você sinta, ele luta por uma causa maior do que simplesmente seus próprios interesses.
Ele perdeu quase tudo nesta guerra e, ainda assim, continua lutando. Há aqueles entre o meu povo que estariam ao seu lado no próprio vazio, mas há aqueles que usariam como pouco mais do que uma escada para subir mais alto. Uma mão tocou o ombro de Kalen. Estarei aí com você. Aen deu a Kalen um sorriso fraco. Kalen deslizou sua espada de volta para a bainha e repousou a mão sobre a de Aen, inclinando a cabeça. Voltou-se para a procissão. À medida que os elfos se aproximavam, Kalen viu 7 figuras marchando à frente, 2 com vestes vermelhas e douradas, 2 com vestes pretas e prateadas, e 2 com vestes verde escuras e marrons. E, à extrema direita, caminhava o que parecia ser um Angan do clã Dvalin, com as veias douradas de seus chifres negros brilhando ao luar. Muitos dos elfos que seguiam os líderes usavam cores semelhantes, com lanternas e estandartes erguidos. A Angan é Varton, matriarca do clã Dvalin. Os Dvalin são próximos de Fenrir. Com Baldon e Aneer ao seu lado, você encontrará uma amiga em Varton, disse Teren, inclinando-se para perto. Os 2 de preto e prata são Dumelian e Ithilin do reino de Vaelen. Mesmo para os padrões dos magos. Ithilin já viu muitos verões. Ela é sábia além da sua idade e modera grande parte da audácia de Dumelian. O elfo gesticulou para os 2 elfos no meio. Turivir e Ara, os Efori de Lunitir, vestem o carmesim e o ouro. Conheço-os há muitos séculos. Lunitir era o maior dos 5 reinos élficos antes da queda, e esse orgulho e arrogância ainda estão presentes em tudo o que fazem. Usem isso contra eles. Os 2 últimos são Baralas e Liritain de Ardura. Ambos são afiados como aço e, tendo sido criados em Ardura, foram forjados no fogo da política e dos jogos mentais. São como víboras, doces como mel e mortais como o fogo noturno. Teren, parece que você está me preparando para a guerra. A expressão sombria de Teren não mudou. Já estamos em guerra, Kalen. Vejo que você está em um daqueles momentos de alegria e otimismo pelos quais é famoso. Dan ergueu uma sobrancelha para Teren. Teren Eiutris fala a verdade, Kalen. Kalen não havia notado Vaeril se aproximando. O olhar do elfo estava fixo em Teren. Como patrulheiro, jurei servir a todos os Aravel, mas por direito de nascimento sou descendente de Vaelen. A rivalidade política entre os reinos remonta a muito antes de nos estabelecermos em Aravel. E só piorou desde então. Antes que Kalen pudesse responder, as trombetas soaram novamente, desta vez agudas e curtas. Ele se virou para encarar a procissão que agora estava não mais de 6 metros de Kalen e dos outros, com 6 éforos e Varton à frente. À medida que o som das trompas ecoava pelos penhascos e lentamente se dissipava, o silêncio se instalou, restando apenas o assobio do vento e o farfalhar de capas e estandartes. Um dos éforos deu um passo à frente, Turivir, a julgar por suas vestes carmesim e douradas. Ele tinha mais de 1,80 m de altura, cabelos negros como azeviche e ombros largos. Bem-vindo, exclamou Turivir, sua voz tão sutilmente amplificada por fios de ar e espírito que Kalen mal sentiu o elfo absorver a centelha. O chão tremeu e estremeceu quando Valeri se ergueu em toda a sua altura, apoiou-se em suas patas dianteiras aladas, estendeu o pescoço e soltou um rugido tão primal e visceral que Kalen sentiu reverberar por todo o corpo. O rugido de Valeres ecoou pelo pátio de pedra branca enquanto saliva voava da boca do dragão. Era uma fúria que ardia em suas almas compartilhadas. Era orgulho e poder. Era uma mensagem, uma declaração. Não haverá amarras nem correntes, sussurrou Kalen, sua voz abafada pelo rugido aparentemente interminável do dragão ao seu lado. À medida que o som diminuía lentamente, os ecos persistentes se dissipando, o dragão manteve sua pose, pairando sobre os elfos reunidos, suas narinas dilatadas, escamas brancas tingidas de um azul profundo. O silêncio que se seguiu foi breve, sussurros se espalhando pela multidão. Kalen viu os éforos trocando olhares, e então Turivir avançou, seus passos um pouco menos firmes do que antes. Bem-vindos a Aravel. O elfo lançou seu olhar sobre a assembleia, fixando em Kalen e Valeres. Sou Turivir de Lunitir, éforo de Aravel. É com grande prazer que os recebemos, Kalenbrier, Draleide, parente de Valeres. E também recebemos seus companheiros de braços abertos. Se dependesse de mim, teríamos oferecido uma recepção mais cerimonial. Pelo canto do olho, Kalen viu Dan erguer uma sobrancelha, os lábios se contorcendo enquanto reprimia uma risada. A cena trouxe um sorriso aos lábios de Kalen, junto com a constatação de quanta falta Dan lhe fizera. Sentia a falta de seu riso e sua energia, de seu otimismo, de sua franqueza. Dan era muitas coisas, e, ao longo da vida, sempre dava um jeito de se meter em confusão aonde quer que fosse,
Mas, acima de tudo, Dan sempre fora aberto, honesto e genuíno. Era uma luz que Kallen sentirá muita falta. Deixando seu olhar repousar sobre o amigo por mais um instante, Kallen voltou a olhar para Turivir, que pareceu ter notado a distração de Kallen e não se impressionou nem um pouco. Ótimo! Como está? Continuou Turivir. Dada a situação no norte e a sua presença aqui, a triarquia solicitou um conselho imediato. Por favor, Draleide, siga-me. Assim que entraram na cidade, um elfo chamado Almir escoltou os rebeldes em fuga até um salão onde puderam comer e beber, enquanto Gaeleron, Lages e Elia foram levados aos curandeiros para ver o que poderia ser feito. Kallen pediu a 2 cavaleiros de Achiron que acompanhassem os rebeldes e os vigiassem. O restante do grupo seguiu Turivir e os outros Éfori pelas ruas de Aravel, ladeados por guardas élficos em armaduras de prata lisa. Kallen tinha a impressão de que cada cidade que contemplara desde que deixara a clareira era mais esplêndida que a anterior, como se estivessem em constante competição. Mas, em termos de beleza pura, nada se comparava a Aravel. Kallen mal conseguia se conter para não parar e ficar olhando fixamente enquanto caminhava diante de Valeres, que por si só ocupava pouco mais de 1/3 da largura da rua. A cidade inteira residia dentro de um enorme sistema de vales que serpenteavam pela terra, de alguma forma ocultos pela magia que criará a barreira. E até mesmo chamá-la de cidade parecia grosseiro. Não era uma cidade. Era uma tela, uma pintura a óleo de pedra branca em um vale de verde exuberante, iluminado pelo luar e pelo suave brilho azul do que Kallen agora sabia serem as pedras erinianas. Torres cilíndricas, pontes enormes, arcos e plataformas gigantescas varriam o vale, fluindo pela própria paisagem, serpenteando entre as rochas, por cima e por baixo de cachoeiras, e se integrando perfeitamente ao fluxo natural das coisas. Trompas ecoavam uma canção que Kallen não reconheceu enquanto o grupo caminhava. Elfos inundavam as ruas, passarelas e plataformas que corriam acima e paralelas àquela por onde Kallen e os outros caminhavam. Eles se apoiavam em parapeitos de pedra branca e lisa, esticando os pescoços, com os olhares fixos na procissão, fixos em Valeres. Adiante, os Éfori pararam e agora se encontravam diante de uma estrutura verdadeiramente gigantesca, de um branco ossudo, que se erguia do chão como as raízes de uma árvore brotando para cima, espiralando umas sobre as outras e estendendo-se em paredes que pareciam asas, alcançando centenas de metros de altura. Veios de pedra eriniana percorriam as paredes em forma de asas, formando padrões delicados, e seu brilho suave fazia com que a estrutura parecesse mais uma obra de arte do que um edifício. Enquanto Kallen percorria a vasta estrutura com o olhar, ele podia ver nichos com grandes estátuas e janelas em arco esculpidas nas paredes externas. Certamente não havia nada em toda Eferia que se comparasse a tal coisa. Do local onde ficava o Éforo, no final da longa rua, uma escadaria subia em direção a uma porta em arco. Turivir voltou-se para Kallen e os outros, mas quando parecia que ia falar, um dos Éforos, com vestes verde escuras e marrons, passou por ele, curvando-se levemente enquanto olhava para Kallen. Perdoe-me, Draleide. Nossas apresentações foram rápidas e lamentavelmente superficiais nos portões. O elfo ergueu as sobrancelhas e lançou um olhar para Turivir, cujo olhar permanecia frio e gélido. Sou Baralas Train, Arduran Éfori de Aravel. É um enorme prazer conhecê-la. Alait Anar, Baralas. Din Atuia GRYR Aidria Tilmia Elvin. Muito bem, Baralas. Suas boas-vindas trazem honra ao meu coração. O elfo endireitou as costas, a confusão distorcendo suas feições. Do talher e o encara. Você fala a língua antiga? Seria bom que você mantivesse a língua fechada, Baralas. Ara, a segunda Éfori de Lunitir, balançou a cabeça. Você insulta os Draleide com sua ignorância. Ela fez uma profunda reverência para Kallen, suas vestes carmesim e douradas caindo em dobras ao redor dos braços. Aidria Seanor Valdin Narvarim, Draleide. A honra acompanha sua presença, Draleide. Chega. A Éfori Terin, cujo nome Itilin havia escolhido, lançou um olhar fulminante para Baralas e Ara, com rugas marcadas pelo tempo em seu rosto. Teremos tempo para suas bajulações depois. Kallen teve que lutar contra a vontade de sorrir enquanto o elfo mais velho colocava os outros em seus devidos lugares. Itilin inclinou a cabeça levemente. O que Turivir queria lhe dizer é que existe uma plataforma perto do topo do Mitnírio. Ela gesticulou em direção ao enorme edifício branco que se erguia diante deles. Seus parentes podem esperar lá sem serem perturbados. Haverá alimento disponível. Kallen acenou com a cabeça para Itilin antes de se virar para Valeres. O dragão baixou a cabeça, os olhos lilás pálidos fixos em Kallen. Suas narinas se dilataram e ele roçou a ponta do focinho na mão estendida de Kallen.
O dragão ergueu a cabeça, estendendo o pescoço sobre Kalen. Deu um passo à frente, obrigando os elfos blindados a se afastarem do caminho de suas patas dianteiras aladas. Uma tensão palpável pairava no ar enquanto Valeris abaixava lentamente a cabeça, os lábios se retraindo para revelar dentes de alabastro, os olhos lilás fixos no Seizefori. O dragão permaneceu assim por alguns instantes, um profundo estrondo ressoando em seu peito, e então abriu as asas, fazendo com que os elfos nas passarelas acima saltassem dos parapeitos. Valeris alçou voo, suas escamas reluzindo à luz da pedra eriniana, e então ascendeu, varrendo a cidade e circulando a imponente estrutura de Mitnírio, enquanto os murmúrios da multidão reunida o seguiam. Assim que Valeris desapareceu de vista, uma onda protetora percorreu a mente de Kalen, e ele não tinha a menor ilusão de que, se o menor sinal de medo tocasse seu coração, Valeris reduziria a cidade inteira a cinzas. Bem, sussurrou Dan, inclinando-se para mais perto de Kalen. Você melhorou bastante em falar élfico. Esson pressionou a língua contra o céu da boca, com os olhos fixos em Kalen, enquanto os outros observavam Valeris. Muita coisa havia mudado desde a noite em que Belduar caiu, mais do que Aeson imaginava. Valeris crescerá mais rápido do que quase qualquer outro dragão que Aeson conhecera. A maioria teria pouco mais da metade do tamanho de Valeris nessa fase. Talvez o tamanho do dragão pudesse ser atribuído à sua herança valaciana, ou talvez ele simplesmente tivesse uma inclinação para o crescimento rápido. De qualquer forma, isso significava que Valeris se tornará um recurso muito mais valioso do que Aeson jamais poderia ter esperado naquele momento, embora também significasse que Kalen era tão perigoso quanto necessário. O garoto não era mais um garoto, isso era evidente. Kalen se portava como um homem que já havia vivido o dobro de seus anos, e seus olhos carregavam um peso que Aeson só vira naqueles que conheceram a morte intimamente. Havia perigo nisso. Aeson havia dedicado tempo demais, sacrificado muito. Kalen precisaria ser guiado com muita cautela. Ele tinha um bom coração, mas ainda era jovem e, apesar do que pudesse acreditar, ainda tinha muito a aprender. Enquanto Turivírus conduzia a escada acima em direção a Mitnírio, o olhar de Aeson repousou em Eric. Meu filho! Ter pelo menos um de seus filhos de volta ao alcance das mãos aliviou um pouco o coração de Aeson. Embora a carta que receberá de Dalen não trouxesse boas notícias, ao menos o tranquilizara quanto à segurança do filho. Os anões e Belduar eram importantes para o que estava por vir, e por mais que desejasse cavalgar em auxílio do filho, começava a entender que precisava confiar em Dalen para tomar as decisões certas, para ser ele mesmo. Era o que Naia teria feito. Um sorriso surgiu nos lábios de Aeson quando Eric passou por ele, com Kalen, Vaeril e Tarmoard ao seu lado, subindo as escadas em direção a Mitnírio. Eric e Dalen eram tudo para ele. Eram tudo o que lhe restava, tudo o que o impulsionava para frente e tudo o que lhe permitia abrir os olhos a cada manhã. Ele veria Eltoar da Etana morrer, veria o Império cair, e veria um mundo melhor para seus filhos envelhecerem.